Ser ou não ser, eis a questão. Sou apenas um entre tantos, cidadão comum entretanto, perdido na multidão, que traz a anônima sensação de que está sendo ludibriado, sutilmente e habilmente logrado, vivendo cronicamente enganado. E em meio à minha multidão, levantando ou abaixando a mão, repetindo frases de impacto, enquanto sou induzido ao pacto de dar tudo o que eu tenho para ter aquilo que me falta. E vou, consentindo e dizendo amém. Não sou louco de fazer o meu porém, afinal eu não passo de alguém, só mais um na multidão, mais um rosto de cidadão, mais uma cédula de cristão, alguém em potencial para fazer o ideal, investindo de forma surreal nesta luta da igreja contra a pobreza, o que é mal. Afinal, eu sou rico, sou filho de Deus, mas será que Deus é somente isto? Um bônus milionário? Um conto do vigário? Mas é melhor eu me calar, pois eu não sou reacionário, um destemperado sectário, rotulado pelos detratores, um coitado, um otário, e irônicos a vulgarizar, veementes a rechaçar. Ser ou não ser, eis a questão. Suposto sujeito recalcado, anônimo cidadão frustrado, pois não passa de alguém que olha para as gravatas dos homens de gravatas. Um alguém que não apareceu atraindo multidões, convertendo cidadãos nos mais histéricos estéreis cristãos, ou cristãos nos mais histéricos estéreis cidadãos. Não, sou apenas um teimoso visionário que acredita nos seus ideais. Todo homem tem o seu preço e eu valho 30 moedas, o que foi pago por mim na cruz. Não me deixe, ó Deus, que me comprem por algo mais. Isso não dá rima, isso não dá funk, isto não dá rap. Bendito seja o nome desse Deus tão maravilhoso chamado Jesus Cristo. Nesta manhã de oração, eu refletia e veio em meu coração um texto muito conhecido, segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. A partir do versículo 3 do capítulo 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
e recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Bela exortação, tão atual, a palavra é tão atual. Eu estava vendo uma mensagem até de um pastor que eu gosto e eu não posso reputá-lo por uma pessoa réproba. Pastor Jorge Linhares, eu admiro ele, até que me provem contrário. Ele é uma pessoa muito proba e um ministério que devemos respeitar, enfim. Por isso não é contra ele, mas algo que ele disse que me chamou a atenção. De muitos que estão deixando o meio pentecostal, neopentecostal, para se afirmarem reformados. De certa forma, o que está em conta não é a pessoa dele, não vou julgar, ele nem tem quem sou eu para fazer tal coisa. Mas refletir sobre o que ele disse e trazer para a minha vida, já que eu vim de um meio neopentecostal e vivi uma vida que só Deus, pela sua misericórdia. Lembro-me das campanhas estelionatárias, em que havia uma arca diante do altar da igreja, onde as pessoas tinham que dar ofertas de bronze, de prata, de ouro, de acordo com o valor. E aqueles que davam oferta maior tinham um tipo de tratamento superior. Era como se fizéssemos parte de castas. Havia a casta daqueles que davam mais, que davam mais ou menos, ou que davam pouco. Essa campanha especificamente, ela falava, inclusive as pessoas que davam oferta de ouro, elas vestiam até uma roupa branca que costumava ser usada como batismo. Essa aí foi a gota que faltava. Eu resolvi deixar o meio neopentecostal. Fora isso, sem deixar de mencionar as campanhas como campanha do Água do Rio Jordão, o Vale do Sal. Glória a Deus que desde aquela época eu já ouvia muito esse pastor que hoje é o meu líder. E ele é de uma igreja reformada. Cansado das execrações, de não me ambientar, eu me sentia como um peixe fora d'água. Justamente por causa de tantas coisas que eram contraditórias, principalmente no âmbito financeiro, um evangelho triunfalista, daquele que o ter é muito mais, vale muito mais do que ser. Eu vou conquistar, eu vou possuir, enfim. Onde o homem tornava-se o centro, sem contar tantas outras heresias que advindos do meio neopentecostal. Eu não fico arvorando a bandeira que sou um reformado. Conheço e reconheço que o meu bojo, o meu conhecimento é muito parco em relação, haja vista onde estou, onde é necessário um critério muito grande, onde não existe um regime autocrático, ainda que o nosso pastor seja uma pessoa que nós respeitamos, ainda que para se ter, por exemplo, poderia citar o fato quando há uma posse de algum cargo especificamente falando, seja para diácono, seja para presbítero, até mesmo o próprio líder, é necessário que haja uma votação da Assembleia, onde nós nos reunimos para ver se concordamos. Inclusive, na última eleição, se não estou enganado, ou penúltima, foi para diácono, e colocaram várias pessoas, várias opções, e foi feita uma votação na membresia. E o que mais me chama a atenção é a visão missionária de ajudar, de estender a mão para aqueles que necessitam, sem contar um evangelho que é cristocêntrico, sermãos que muito nos edificam. Não há necessidade de eu não fui chamado para advogar em favor da minha igreja. Ela já tem o Espírito Santo e os anos e mais anos que ela está ali provam isto. Eu sei que ela tem suas falhas. Eu sei que lá existem pessoas imperfeitas. E
se não tivesse, passou a ter a partir do momento que eu fui para lá. Mas eu falo da liturgia e da doutrina, sem adentrar muito no mérito em questão que fala sobre, por exemplo, arminianismo, calvinismo. Eu não quero entrar especificamente nesse mérito, ainda que eu não tenha me aprofundado por demais nas questões da exegese, nas questões profundas da hermenêutica bíblica, enfim. Mas eu tenho de Deus a graça de entender um pouco do que aqui está escrito por esmerar-me nas Sagradas Escrituras. Entender que eu não fui por capricho, por um meio reformado. Eu apenas saí do vale do sal, de uma vida de engano e de engodo, onde líderes e mais líderes estão se locupletando, enriquecendo, adquirindo mansões, adquirindo posses e mais posses, e vai enfiar tudo dentro de uma sepultura de 7 palmos, como dizem os antigos, e vão putrefar, vão apodrecer. Mas para onde vai as suas almas? Que Deus tenha misericórdia, e que essa igreja a qual eu faço parte continue com esse mesmo propósito de transformar vidas e de resgatar almas. Bendito seja o teu nome, principalmente com esta visão missionária tão profunda. O que me aprendeu, eu quando confesso, eu já disse isso antes, quando eu fui para aquela igreja cansado das frustrações e das desilusões, e de tanta falácia, de tanta heresia, de tanto engodo, é que eu fui para lá porque encontrei lá palavras sóbrias, pregações idôneas, cristocêntricas. Mas eu fui como quem queria se esconder. Porém, aos poucos eu fui entendendo a idoneidade da igreja e o propósito altruísta, acima de tudo, de estender as mãos, estender os laços, não para se locupletarem, mas para resgatarem almas. Essa é a essência. Algo que se identificou muito com a minha vida, algo muito análogo aos meus anseios. Isso sim, está acima de ser ou não um reformado. Eu sei que no meio pentecostal existem muitos que são idôneos, muitos que são sinceramente verdadeiros. Mas como ele colocou todos os que foram para o meio reformado, meu querido pastor Jorge Linhares, nessa questão, por isso é que eu falo por mim. Porque de certa forma, talvez a carapuça tenha servido por mim. Glória a Deus que seja uma carapuça da idoneidade, do temor ao Senhor, de um evangelho puro e simples, como é ministrado na minha igreja. Louvo a Deus pela vida da minha igreja, pela sua liderança, e oro sempre para que ela continue sempre assim. Bendito seja o teu nome, meu Deus.